Então, agora a gente vai entrar na montagem da carteira. Pode ser que até agora tenha ficado um pouco confuso os diversos conteúdos que foram colocados até aqui. A gente falou de fundo imobiliário, a gente falou de ETF, a gente falou de ação, falou de tesouro direto, CDB, diversas formas, montagem de carteira, né? E agora, como é que eu faço? O que que eu escolho? De que forma eu escolho? Qual é o fundo que eu coloco? E a resposta está em vários. Na verdade, na hora que a gente vai montar uma carteira, a gente não deve escolher apenas um ponto para colocar o dinheiro. É a história de colocar todos os ovos na mesma cesta. Então a gente pode colocar isso em cestas diferentes. E aí vai depender do perfil de cada um. Nós temos aqui o primeiro passo, que seria a reserva de emergência. Lembra da planilha de metas? Você traça algumas metas, define um tempo, como é que você vai fazer. Então, digamos que a reserva de emergência dessa pessoa seja R$ 5.000. Analisando que quem é autônomo, por exemplo, precisa de uma reserva melhor. Quem é maior, né? Quem é assalariado já há algum tempo, se for demitido, vai ter, por exemplo, seguro-desemprego, fundo de garantia, multa, férias, uma série de coisas que acaba dando um apoio naquele momento. E a reserva também é para outros tipos de eventos que não estavam previstos, né? Algum tipo de evento que possa ser prejudicial e que você precise sacar o dinheiro com rapidez. Então, um tópico seria definir qual é a meta, quanto que eu quero chegar nessa reserva de emergência. Quanto tempo eu vou levar para atingir essa meta? Em meses? E qual é o aporte que eu vou fazer até atingir essa meta? Bom, aqui é uma ideia apenas, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui R$ 6.000, né, o aporte aumenta para 30 porque eu mantive 20 meses. Mas eu consigo fazer mais aportes, então eu vou colocar aqui 12 meses. Isso é uma meta, né? Uma forma de chegar lá. Mas trace uma meta, um objetivo, senão você nunca vai chegar. Mantendo aqui 5.000, mantendo os 20 meses, né? Mantendo esse cenário. Onde é que eu coloco a reserva de emergência? Bom, você pode dividir, não precisa necessariamente ser apenas em um lugar. Tá? Um pouco em poupança, por quê? Porque é rápido, é fácil, você vai ali no caixa eletrônico do banco, você saca o dinheiro, ele está na mão. Tá? Uma parte num CDB de liquidez, aquele que você pode pegar de hoje para amanhã, que você pode pegar em 3 dias, que você pode pegar no dia seguinte ou no mesmo dia. Tá? Uma parte em Tesouro Selic, que é aquele que sempre sobe, assim como a poupança, só com um rendimentozinho um pouquinho melhor, e quando passa de 2 anos ele fica melhor do que a poupança. Né? Então você pode fazer uma divisão. E como é que eu faço essa divisão? Como você quiser, né? 33%, 33%, 34%. Isso vai te dar o total de 100%. Né? Então você pode definir como que você quer montar essa reserva. Não, eu vou deixar 80% na poupança, eu vou botar um pouquinho em outras coisas apenas para ter um rendimentozinho melhor, porque eu me sinto mais seguro. Reserva de emergência é para segurança, não para rentabilidade. Então, não se preocupe em quanto por cento a reserva de emergência ganha. Se você estiver aí empatando com a inflação no 0 a 0, já está bem legal. Bom, feito isso, a gente vai ter que montar um segundo passo, uma segunda meta, um segundo objetivo. Imaginando que você tem objetivos intermediários também, né? Você gostaria de trocar de carro, gostaria de comprar alguma coisa que me custa 5, 10, 15, 20, 30 mil, depende da realidade de cada um, você pode traçar da mesma forma. Se a gente falar em 1, 2, 3 anos, provavelmente a gente não vai fugir desse cenário aqui, Tesouro Selic, CDB, poupança, alguma aplicação que tenha aí uma rentabilidade meio que garantida. Tá? Rendimentos, aplicações até 2, 3 anos, você não deve, 2, 3, 5 anos, você não deve correr para renda variável, porque pode ser que caia bastante, pode ser que multiplique bastante, mas você não tem como adivinhar o que vai acontecer. Agora, quando eu falo em montar um patrimônio, estabelecer uma meta para montar um patrimônio, para guardar dinheiro ao longo do tempo e ter uma liquidez e uma quantidade de dinheiro para quando você for mais velho, né, uma estabilidade financeira. O que se deve fazer? Bom, você pode trabalhar, por exemplo, tá, em renda fixa e renda variável. Tá? O que a gente tem, por exemplo, em renda fixa? De mais comum, Tesouro Direto e CDBs. Né?
Existe uma série, eu falei de algumas aqui no curso, uma série de opções. Em renda variável, eu trouxe três para cá: ETFs, fundos imobiliários e ações. Como que eu divido isso? Bom, aqui depende exatamente de você. É você que define como que vai dividir o seu patrimônio. O foco é, eu sou um cara muito conservador. Eu quero 100% em renda fixa e zero nas outras. Não, eu sou conservador, mas eu gostaria de dar uma melhorada no rendimento, em ter um patrimônio que crescesse ao longo do tempo. Talvez aqui uns 80%. E esse ETF eu não conheço muito bem, vou deixar de lado, vou botar aqui 10 e 10. Pode ser. Não, ações é muito variável, ETF é mais estável. Vou botar um pouco aqui. Cara, a definição é sua. Ah, mas eu queria também colocar aqui nessa lista as debentures. Eu queria colocar outras opções. Cara, opções existem, então a definição de como que essa meta vai ser é realmente sua, né? Então, eu posso fazer uma variação de aplicação aqui da forma como eu achar melhor. Quanto que eu vou guardar mensalmente? Bom, aqui até tem uma máxima que diz assim: aplique 20% do que você ganha, 30%, 25%. Mas aqui tem um ponto importante. Essa parte que você aplica, você leva ela bem a sério, pensando no futuro. E os outros 80%, você gasta no dia de hoje. Você vai no restaurante que você quer, você compra uma coisa diferente que você queria comprar. Não deixe de viver o hoje, certo? Mas essa parte que você se compromete com o eu do futuro, ela é importante. Tão importante quanto viver o hoje. Aí, montando uma carteira, né? Digamos que a definição fosse algo nesse sentido, né? Um pouco aqui em tesouro, um pouco em ETF, ou se eu sou mais arrojado, por exemplo, né? Subindo aqui um pouquinho, botando aqui uns 30. Como é que eu posso dividir isso? Bom, quando eu falo em tesouro, por exemplo, existe o pré-fixado, o IPCA e o Tesouro Selic. Então você pode definir, bom, eu vou dividir entre pré-fixado, que é um pouco mais arriscado, mas dá uma rentabilidade melhor se o risco for positivo, né? Ou o IPCA, que ele vai acompanhar a inflação, então se a inflação subir, vai acompanhar. E CDB, um CDB? Não, você pode comprar um CDB num mês um outro CDB, no outro mês um outro CDB, e assim por diante. ETF, o que é ETF? Lembrando que ETF, ele é um fundo, né, um fundo passivo, que segue um determinado índice. Eu comentei lá no início do curso sobre o IVVB11, que segue o índice americano, e o BOVA11, que segue o índice brasileiro. Posso incluir na conta? Por quê? Porque aí eu vou estar seguindo a média, né, da renda variável. É uma opção, talvez um pouco mais segura, né? Fundos imobiliários. Eu escolho um fundo imobiliário, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quanto mais você escolher, melhor vai ser em relação à segurança. Por quê? Porque você vai estar correndo menos risco. Na hora que você for fazer o seu aporte, vai ser menos dinheiro para cada um. Então você está dividindo mais. Só que também não adianta você escolher 20, 30, 50 fundos imobiliários. Aí você vai ter que ver como é que anda o tesouro, depois ver como é que anda o ETF1, ETF2, ETF3, ETF4, o fundo imobiliário até o 20. Fica muito complicado, é muita coisa para cuidar, certo? Então, façam escolhas equilibradas, né? Tipo, eu sou totalmente renda variável, eu não vou querer nada aqui em tesouro, mas aí eu vou pegar em fundo imobiliário e vou escolher um 6, 7, 8, certo? Um número maior. Por quê? Porque aí eu estou dividindo o dinheiro em uma rentabilidade maior, só que com uma segurança também, porque você vai estar dividindo as pontas, né? E ações? Bom, ações, eu posso escolher uma, posso escolher duas, posso escolher 10, certo? De novo, quanto mais dividido você fizer, mais chances você tem de errar menos, certo? Porque é provável que você, numa escolha de 10 ações, por exemplo, você tenha duas que dêem um resultado espetacular, uma 6, 7 que dê um resultado mediano e duas que dêem um resultado horrível, certo? Então você pode ter essa variedade te ajudando na hora de fazer as escolhas. Então não é uma ação, não é um fundo imobiliário, não é um tesouro. Você pode fazer uma divisão bem legal. Existe
uma característica que eu gosto bastante dos fundos imobiliários em especial, que é que eles são parecidos com o comprar um apartamento e alugar, por exemplo, né? Então, se você tem 100 mil mais ou menos em fundos imobiliários e consegue uma rentabilidade anual de 12%, você vai ter mais ou menos uma rentabilidade de R$ 1.000 por mês. O bacana é que como eles pagam proventos, então se você tiver uma aplicação de 100 mil reais, recebendo R$ 1.000 por mês, no cenário de hoje você está recebendo um apoio financeiro que é um salário mínimo, né? Então é um apoio que bem interessante, que você pode escolher reaplicar ou de repente naqueles 2, 3 meses que você precisa de algum apoio, sacar, né? Então a forma como o fundo imobiliário trabalha é uma forma interessante. Você aplica e você recebe mensalmente na conta o dinheiro que você decide o que você vai fazer, certo? Então, no fundo imobiliário você tem esse rendimento e você tem o aumento ou a diminuição do valor da cota, renda variável. Mas os rendimentos eles caem na conta, também com variação, né? Por que eu coloquei 12%? Porque hoje fiz uma pesquisa aqui e se você observar, filtrando aqui por dividendos, esse é um filtro sobre fundos imobiliários, tá? Filtrando sobre dividendos maior do que 10%, com uma liquidez maior de R$ 1 milhão por dia negociado, com mais de 30 mil cotistas, ou seja, muita gente acredita nesses fundos, tá? Sem levar por mérito se eles são bons ou ruins, a gente consegue mais ou menos aí uns 20, 30 fundos com um dividendo de 18%, 17%, 15%, 14%, 13%, 12%, certo? Então, só olhando essa lista aqui, a gente consegue no mínimo uns 15% acima de 12%. E olhando para esse tópico, né? Coloquei aqui 12% como sendo um exemplo. Mas se você conseguisse uns 15%, você já teria um resultado um pouco maior, tá? Então, é uma ferramenta bem interessante para fazer parte da sua carteira. Esse aqui é aquele que substitui o tio do apartamento, aquele cara que compra apartamentos e põe para alugar e ganha dinheiro com isso. Todo mundo tem algum parente que ou conhece alguém que faz esse tipo de coisa. Ah, o cara aluga apartamentos e ganha dinheiro com isso. O fundo imobiliário é mais fácil porque você pode comprar cotas de 100, de 200, de R$ 10 e receber o aluguel equivalente por elas, né? Então ele traz um cenário bem interessante, um equilíbrio bem interessante para a carteira. Faça essa divisão, escolha as coisas que você quer e aí você vai começar, por exemplo, meu aporte mensal é de R$ 500. Por onde eu começo? Comece pelos mais seguros. Tá? Por exemplo, comece aqui em cima, em tesouro, certo? Tesouro IPCA, por exemplo, tesouro pré-fixado. Comece com os mais simples de entender. Por quê? Porque no primeiro mês você faz um aporte e aí você tem 30 dias para pensar em onde vai ser o segundo aporte. Não é para pegar esses R$ 500 e dividir em 20, 30, 20, 30, 20, 30. É pouco dinheiro para ficar fazendo um monte de compra, certo? Então, você transfere o dinheiro para a corretora, você faz a compra do quê? De um tesouro. Ok, tá. No segundo mês? Bom, no segundo mês, de repente, um outro tesouro. No terceiro mês dá para estudar um CDB. Mas eu não vou querer CDB, eu vou ficar só em tesouro mesmo. Ok, então no terceiro mês dá para pensar se vai ser um ETF, um fundo imobiliário, ação. Tudo depende de como que você quer dividir essa conta. Não estou entendendo muito bem. Eu acho que eu vou querer ficar no primeiro ano só comprando tesouro. Sem problemas, certo? Então no primeiro ano você é 100% tesouro, certo? Aí depois você começa a entender melhor e escolher outras opções. São ideias, certo? Cada um define como quiser a sua ação, porque o dinheiro é seu. Entretanto, é importante que você trace metas. Tá? Bom, eu vou aplicar aqui R$ 500. A minha meta no primeiro ano tem que ser 6 mil, ou 500 aqui vezes 12. Então, no meu primeiro ano eu tenho que chegar em 6 mil, ou 6.200, tentando buscar uma rentabilidade aí qualquer, certo? Bom, em 5 anos eu tenho que chegar em quanto? Em 5 anos eu tenho que chegar, sei lá, em X mil reais, certo? Seria R$ 30.000. Tá, mas 30 mil se a rentabilidade fosse zero, né? Então você tem que pensar que a meta para 5 anos talvez seja aí R$ 33.000, certo? 10%. Mas você define isso. Você traça as suas metas. Ou, ao invés de chegar em 30, eu quero chegar em 50.
Então significa que no meio do caminho eu vou ter que aumentar esse aporte, vou ter que me dedicar mais para fazer esse cara render mais. Então, ao invés de 500, o primeiro ano é 500, mas no segundo já talvez não seja 500, talvez seja 550, no terceiro 600, e assim por diante, fazendo uma escadinha para que você consiga atingir a sua meta. Ah, mas em 15 anos? Bom, a meta é sua, certo? 300 mil, 500 mil, 1 milhão, você que decide. Mas trace metas. É importante que você trace metas para que você vá atingindo elas com o passar do tempo. E se você for mais jovem, imaginando que você tenha 20 anos, por exemplo, 15 vai dar só 35. Então a sua meta pode ser bem maior aqui, muito mais tempo. Ah, mas se eu já tenho 40, bom, 15 anos vai dar 55. Você ainda vai estar vivo, tem muito tempo pela frente. Então pode-se observar que 15, 20, 25 anos nem é tanto tempo assim. Dessa forma, né, eu faço essa sugestão de distribuição, mas é você que vai definir o quão longe vai chegar. Talvez você decida que ações não é o momento, eu vou traçar ações só para daqui uns 3, 4 anos, certo? Ok, e aí você tira um tempo para fazer um estudo. Dessa forma, você consegue distribuir e correr menos riscos. Se você olhar para essa conta, no total, as ações vão representar bem pouquinho, né? Numa distribuição aqui igualitária, digamos, né, em 5% de cada um, as ações vão representar 20% do total dos 25%. Então, é um valor bem pequeno. Ou seja, você não corre tanto risco se você não acertar todas elas. Tá? Mas, seguindo aquela dica da última aula em relação a empresas elétricas, né, é importante que você veja que as elétricas elas são mais estáveis e acabam gerando um resultado bem legal. Lembrando que o yield que a gente viu lá nas elétricas tinha empresas que pagavam mais de 10% de yield, então elas se aproximam dos fundos imobiliários na forma de distribuição. Só que não é mensal, né? O fundo imobiliário faz uma distribuição mensal. Boa escolha na hora de fazer a sua carteira também.